E quarta-feira, você já sabe, é dia de podcast Conversa de Cerca aqui no Notícias Agrícolas, que é quando a gente traz o povo que a gente gosta para perto da gente, para a gente tratar de assunto que é importante, que é difícil às vezes de tratar, mas que pode ser leve. Por quê? Quando a gente entende do que a gente está falando, a gente não vai passar pelo momento de tanta turbulência com tanto nervosismo. É por isso que eu puxei não um debaco para esse lado da cerca dessa vez, mas dois, né? Então, hoje, neste episódio do Conversa de Cerca, vai estar conosco Rita Debaco, Marcelo Debaco, o casal mais trigueiro do Brasil, Vai. dois grandes conhecedores deste mercado, porque o nosso assunto vai ser entender qual a importância de tanta informação sobre o trigo neste momento? A gente está falando de guerra, a gente está falando de logística, a gente está falando de segurança alimentar, a gente está falando de inflação, a gente está falando de mercado, a gente está falando do Brasil despontando como uma alternativa importantíssima. E aí, olha quem está com a gente. Vejam vocês. Rita, Marcelo, sejam bem-vindos ao Conversa de Cerca, a este lado da cerca, né? Para mim é um prazer e uma honra receber vocês aqui. Obrigada. Nossa, para a gente é uma honra, para mim é muito gratificante participar contigo. Eu sou apaixonada por ti de longa data. A gente tem uma amizade incrível e tu é uma baita uma profissional que sempre me inspirou lá no meu começo, né? Então a gente está muito feliz de participar, até que um dia deu certo, né, Carol? Deu certo. Marcelo, seja bem-vindo, meu amigo. Que bom ter você aqui. Obrigado, obrigado, Carol. É importante a gente poder debater os assuntos, né? E Marcelo, justamente eu te chamei porque, assim, me admira muito a sua capacidade de cruzar informações e trazer isso de forma muito palatável para qualquer audiência que seja. E quando eu comecei a a acompanhar essa questão toda do trigo, porque logo que a gente começou a falar da possibilidade da guerra e no segundo em que ela se, materializou, né, a gente viu o mercado de trigo virar a vedete das notícias, principalmente no jornalismo agro no Brasil e no mundo. E as suas informações elas sempre trazem um diferencial. Aí eu queria justamente começar a conversa com essa pergunta, Marcelo. Quando a gente fala num momento como a gente vive, na sociedade como é estabelecida, uma limitação da oferta de um alimento como o trigo, qual é a profundidade deste problema? Que tamanho tem essa preocupação, Marcelo? Olha, Carol, é muito grave. Eu não quero ser aqui mais alarmista ou pôr mais lenha na fogueira ou jogar gasolina no fogo, mas é uma situação muito grave. A gente percebe, olhando os números, né, o estoque mundial de trigo hoje abastece 58 dias de demanda, ou seja, se tudo parar, o que existe de trigo no mundo abastece somente 58 dias de consumo. É claro que o mercado já precificou bastante dessa situação, a gente está vendo as barrigadas aí nas bolsas, mas não existe trigo e em algum momento alguém vai ficar sem, e é isso que está sendo transformado em preços, o próprio trigo nacional, né? Nós vendíamos trigo em fevereiro a R$ 1.600 no interior, e hoje se vende a 2.150, 2.200. E Marcelo, todas as vezes que eu tive a oportunidade de conversar contigo, você me falava sobre a importância do trigo, e isso já foi inclusive pauta aqui no Conversa de Cerca, mas agora eu quero a tua perspectiva também. A importância do trigo para o estabelecimento da sociedade como ela é hoje. O trigo ele tem uma relação com a história, das pessoas, das civilizações, que é muito forte, né. Talvez por isso que nós, nesse momento, tenhamos preocupações crescentes, porque a gente está falando de um alimento que é determinante base para a alimentação de uma parcela enorme do mundo. A gente está falando de um produto que talvez seja o que tem a maior área plantada no planeta. Quer dizer, a gente está falando de um componente da alimentação humana e da alimentação de animais que vão virar comida de gente, que é muito sério. A gente está falando de um grão que é ouro para o mundo, né, Marcelo? E tem outro fator, né, Carol, que a gente percebe. Enquanto a gente falava milho e trigo, milho e soja e trigo, era um mundo. Aí, quando a gente começou a falar em biodiesel, etanol, nós estamos falando
de queimar alimento, nada contra isso, não existe nenhuma apologia aqui ao algum tipo de ostracismo ou se abandone a métodos alternativos de energia, mas esse uso alternativo do milho tirou milhões de toneladas de milho do mercado da ração animal e automaticamente o trigo, que sempre tinha, até 2019, uma produção superior à demanda, começou então a ser olhado como oportunidade para essa indústria de ração. Os estoques mundiais também de trigo, o pessoal olhava para o trigo, tem trigo no hemisfério norte, tem trigo no hemisfério sul, tem trigo na China, tem trigo nos Estados Unidos, tem trigo na Austrália, na Argentina, quer dizer, teoricamente, estava tudo combinado de que em algum momento, em alguma das estações do ano, alguém estaria produzindo trigo para tapar o buraco do mercado. Mas ninguém tinha combinado isso com o clima, e essa situação climática que nós vivemos para todos os cereais, né, são produzidos embaixo do céu, né, sem nenhuma garantia climática, acabou ficando pior a situação no momento que o trigo foi drenado muito rapidamente para o consumo animal e, mais recentemente, também para a produção de etanol. E Marcelo, o mercado teve alguma sinalização de que poderia passar por esse momento, por um momento onde os estoques globais atendem 58 dias de demanda, ou os sinais eram completamente contrários e foi a guerra que fez todo esse quadro mundial de oferta e demanda ter essa revisão completa e a gente ter que encarar um mundo completamente desconhecido, que é esse mundo com essa oferta limitada de trigo. Faz sentido para ti o que a gente está vivendo? Não, na verdade, Carol, em outubro do ano passado, e até antes, eu não me lembro aí quando foi antes, mas eu já enviava mensagens para o pessoal de estatística, tanto do USWIT quanto do USDA, e também para a Conab, para outras pessoas mais inteligentes do que eu, perguntando exatamente que eu percebia essa inclinação da curva de abastecimento do trigo, essa perda de estabilidade do abastecimento de trigo mundial, mesmo sem a existência da guerra, né? Já existia uma tendência, a gente percebia pelo clima, e isso vem vindo desde a época que a Austrália teve aquela seca fortíssima, produziu muito pouco trigo. Depois nós tivemos também a situação da Argentina, também teve seca, o clima americano não vem sendo favorável, o plantio do inverno 2019 e 20, depois 20 para 21 também teve problema climático de seca. Então, a gente vem deixando de acumular estoques por menores sobras, considerando só consumo humano. E aí, 2019, se tu olhar maio de 2019, a China não aparecia nem como o 10º maior importador mundial de trigo, e de repente, em julho de 2019, ela aparece como o 3º importador mundial, porque eles tiveram chuvas excessivas, perderam estoques, usaram estoques de trigo para ração, apostando contra o mercado de milho americano, ucraniano e brasileiro, apostando que as produções desses países poderiam retornar os preços históricos de milho. Então, todo esse jogo que aconteceu de estratégia de abastecimento não levou em consideração o risco de desabastecimento de trigo, ou se levou, foi, vamos dizer, um risco calculado, o pessoal esperava por isso, e a própria precificação do mercado, né, Carol, se tu olhar, nós tínhamos aí o trigo a 8,64, e hoje o trigo bateu, hoje não, mas chegou a bater 13 centavos de dólar o bushel. Então, o próprio mercado todo, de uma forma generalizada, esperou até o último minuto para puxar a corda, né? Então, realmente o paraquedas é pequeno, o corpo é grande, o impacto também é bem desastroso. E antes de eu passar a palavra para a Rita, eu queria entender o seguinte, Marcela. A gente tem esses preços recordes sendo testados, o que teoricamente teriam que fazer um papel de tentar conter a demanda. Me parece que isso também não está acontecendo, porque os grandes compradores estão tentando vir ao mercado para tentar garantir o seu abastecimento, né? Claro, essa questão de conter demanda, ele tem uma lógica para um produto que rapidamente substitui por outro. Então, em economia,
vamos dizer, seria a elasticidade da demanda, né? Ela opta por outro produto. Só que não existe, nós criamos uma dependência, a alimentação ocidental, né? Ela tem uma dependência muito grande do trigo, até porque a gente percebe no crescimento, no desenvolvimento da humanidade e o desempenho da humanidade, especialmente no velho mundo, ela perseguia o plantio de trigo, então onde se semeava trigo cresciam as populações, e aqui nas Américas, os ameríndios, né, as populações anteriores à chegada dos europeus, perseguiam o milho. E os dois produtos entraram em colapso entre a oferta e demanda, e isso não era uma situação previsível, é muito difícil substituir um pão, por exemplo, feito de trigo, por outro alimento que tem as mesmas características de sabor e ergonolépticas, né, e físicas que a gente pode observar na demanda. Então, a demanda ela persegue aquilo que ela está culturalmente acostumada a fazer, como, por exemplo, a gente falar, proteína, a carne suína subiu muito, eu vou consumir proteína de soja. Até Sim. pode ser, mas não é todo mundo que vai absorver isso. Então, essa realmente é uma situação muito difícil de se trancar somente com preço, até porque nós tivemos migração de demanda de países que não eram, citei o exemplo da China, mas, por exemplo, o próprio Egito tinha uma expectativa de produzir 12 milhões de toneladas de trigo e vai produzir 9. Então, toda essa demanda do Oriente Médio, dos países do norte da África, que teoricamente estaria sendo abastecido por uma safra própria, deixou de ser abastecido. Foi tudo muito rápido, muito pouco projetado, programado, até porque o crescimento da demanda foi numa escala bem mais progressiva do que da produção, justamente por causa do clima. Tá. Rita, você é uma profissional que vive muito o mercado. E quando eu falo vive o mercado, tem essa troca com as tuas pontas ali, compradores e vendedores, produtores, tradings, cerealistas, e você cria justamente esses laços para efetivar bons negócios, para garantir oportunidades e que seja bom para todos, né? O importante é a gente realmente fazer o mercado girar. E eu queria saber, a primeira coisa é esse entendimento de como é que foi a tua percepção para tentar atender todas essas pontas completamente ansiosas, né, agitadas para realmente participar desse momento todo que o Marcelo tá descrevendo e detalhando sobre o mercado, e quero saber também se nos seus anos de experiência você já tinha visto um cenário como esse. Na realidade, o que a gente sempre fala aqui na corretora, que eu aprendi com o Marcelo em 2012, que eu entrei para grãos, né? A minha formação é matemática, então, mas eu sou apaixonada porque eu amo as pessoas, amo conversar. Mas o que a gente falava aqui na corretora é que sempre o trigo sempre era o patinho feio da história, ou era um produto que não tinha uma qualidade, não era tão procurado lá fora. E nos últimos anos o que a gente tem visto é que a gente tem qualidade sim, tanto que o Marcelo fez vários cursos de panificação até para mostrar que o trigo gaúcho dá pão sim, não precisa misturar trigo argentino. Então essas falas todas a gente vem trabalhando ao longo do tempo, e o que a gente vê hoje? Que o trigo, até inclusive a gente comenta com os nossos parceiros comerciais, que hoje o trigo sim é a bola da vez, é o grão de ouro. Nós não tivemos uma boa safra de soja aqui esse ano, e os produtores estão investindo muito e ampliando áreas aqui no Rio Grande do Sul, e certamente ao longo do Paraná e outros estados também que plantam trigo, né? Mas Rio Grande do Sul é o nosso foco aqui principal, em termos de acompanhamento de lavoura. E o que a gente vê é que eles estão buscando, sim, ampliar esse espaço, ampliar essa plantação, fazer com que retorne o financeiro para eles, para dentro de casa, já que o trigo está num momento excepcional, nunca visto antes. Claro, a gente sempre preza também pela qualidade, é o que a gente vem buscando a cada ano. As pesquisas, principalmente da Embrapa, que a gente participa bastante, eles estão trabalhando muito na qualidade do trigo, na qualidade do grão, então a gente tem que valorizar isso. A questão de preço, como eu disse até hoje para alguns clientes,
a gente tem a obrigação no mercado, claro, nós vivemos disso, somos profissionais corretores de grãos, né, mas nós fazemos a intermediação. Isso significa que tem que ficar bom para os dois lados, né? Então, o vendedor hoje, o que a gente disse? Não vende. Hoje a gente não tem condições de vender. Por mais que a gente tenha a questão do dólar que está retomando, o mercado baixou um pouco, né? Então, a gente perdeu aí uma semana e meia, a gente perdeu R$ 100 na tonelada, em função da queda da Bolsa, né? Então, segura, porque, como diz o Marcelo, nas análises que ele faz, que o Marcelo é o Google ambulante online que a gente tem aqui, né? Ele sabe muita coisa, então ele, 7 da manhã, já está fazendo análise de mercado, meu Deus, mas tudo bem, ele ama o que faz também. Aí, o que a gente diz? Nessas análises que ele faz, é que para setembro a gente vai ter nova safra, apenas, tá? Então, o que a gente diz? Claro, eu não posso jogar contra o nosso trabalho, mas a gente também não pode fechar os olhos, não, eu quero fazer a minha parte e não me preocupo com o próximo. Não, a gente tem essa visão, né? A gente nunca obriga as pessoas a fazerem os seus negócios, o cliente final, o vendedor, é que sabe que é melhor para ele na sua comercialização, a gente simplesmente identifica, aponta que é um bom momento, né? Quando a gente fala que bolsa está positivo e dólar para cima, a gente sempre tem que fixar alguma coisa para que a gente tenha uma boa média. Ou quando os preços estão muito bons, maravilhosos, que nem a gente estava aí para a safra nova, a 2.200, 2.250 Rio Grande, hoje a gente está em 1.930, 1.940, 1.950. É muito dinheiro perdido num espaço curto de tempo. A gente não pode pensar em apostar, vamos apostar lá para frente. Não, a gente tem que ter pé no chão. Como a gente fala também para os cerealistas e cooperativas, a gente só vai fazer futuro se a gente tiver outra ponta amarrada, se a gente já fechou com o produtor, se já foi bom para o produtor, então tá, beleza, vamos fazer, vamos fixar. Agora, se não tem nada vendido, não tem nada comercializado, não faz lá na frente. A gente não sabe o que vai ser, entende? Pode ter um rompimento maior de valores, então a gente tem esse compromisso. Por mais que a gente viva disso, deixo claro isso, a gente não tem o direito de estimular uma coisa errada, no vendedor, porque ele é só isso que ele tem. Ele vive de clima, ele vive de lavoura, ele vive disso. E nós vivemos da comercialização, mas de uma forma correta, como a gente, eu sempre gosto de deitar à noite e dormir tranquila, né? E Claro. é a visão que a gente tem da corretora. E é interessante a gente trazer isso, porque eu acho que o produtor, primeiro que eu tenho conversado com alguns profissionais que falam muito isso, né? Hoje o produtor rural, ele é mais um empresário rural do que só um produtor. E ter um profissional ao lado dele na hora de tomar essas decisões de comercialização é determinante, Rita, porque por mais que ele vá buscar educação financeira, que ele vá buscar se especializar, e é importante que ele faça isso, que ele tenha este entendimento de como é que o mercado se forma e como é que a gestão dele está aplicada para fazer esses negócios, ter um profissional que o cara é um vendedor de trigo, tá todo mundo querendo trigo. Uma pessoa como a Rita, uma pessoa como o Marcelo vai trazer para ele essas oportunidades e falar para ele, ó, não aposte tanto para adiante, porque o mercado é completamente incerto, está completamente volátil, é ano de eleição, vai pesar no câmbio. Então acho que nada mais é do que uma tradução e um alinhamento de informações que vão resultar naturalmente em opções, e tomar decisão para o produtor vai ficar menos complexo, menos difícil, né? Tu sabe, Carol, que eu acho que foi final de fevereiro, não recordo, nós tivemos uma situação de que os preços começaram a subir muito intensamente, assim, e aí os produtores e os cerealistas e toda a nossa cadeia, né, de clientes, nossa, eu quero fazer e tal. E aí o Marcelo foi para a ponta do lápis, a gente foi fazer uma análise, não, mas só um pouquinho. Esse preço poderia ser R$ 100 a mais na tonelada. Isso vai acontecer nos próximos dias. Aí, o que eu fiz? Peguei e fiz um texto, porque nós temos nossos grupos de lista de transmissão e grupos que a gente participa. Eu disse, olha, estou jogando contra o nosso time, mas eu preciso informar vocês
que não é momento de venda essa semana. Esses preços vão ter que melhorar, porque a ponta, o outro lado, tem tantos de gordura ainda para poder pagar. E aí, tipo, algumas pessoas voltaram assim, nossa, mas que posição é essa? É a posição que a gente se sente correto de fazer, porque ali na frente, dias depois, realmente teve R$ 100 a mais na tonelada, porque era o que estava segurando, entendeu? Dava para pagar naquele momento, mas ficaram segurando, e quando viram que o vendedor trancou, fechou a cerca aí, né? Não, daqui não sai da tal preço. E aí aconteceu que realmente chegaram no preço que a gente tinha previsto. Marcelo, isso é uma condição que pode ser mais recorrente diante do que você está vendo. Aí também quero que você coloque a tua experiência agora de vivência desse mercado de trigo, e principalmente essa visão mais macro que você tem do quadro. Este comportamento do mercado muito agitado, muito volátil, essas perdas e ganhos de dinheiro muito frequentes e muito intensas, elas podem ser mais recorrentes e mais frequentes enquanto durar essa guerra, ou o mercado vai ter uma hora que vai se esgotar, vai se estrangular e dizer, não, agora a gente vai trabalhar com o que a gente tem e vamos ter que manter uma estabilidade nos preços para poder fazer o mundo girar. Qual que é o seu sentimento a partir desse quadro? Entendemos o que aconteceu, entendemos o que está vigente agora, o que você espera, Marcelo? Olha, Carol, o que eu vejo, assim, depois da guerra, depois do dia 24 lá de fevereiro, se não me engano, quando começaram os ataques, né, até agora, os americanos perderam trigo, produtividade foi pela seca, o plantio de primavera está atrasado tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, ou seja, todo o hemisfério norte está passando por um atraso. As colheitas dos principais importadores mundiais, inclusive do Brasil, foram menores, fora o Brasil, mas onde a gente está nessa casa aí de grandes importadores, nós tivemos uma safra interessante, porém 3 milhões de toneladas do nosso número de exportação, de produção, foi para exportação. Então, aquele excedente que o Brasil teria de produção melhor, que foi uma safra fantástica, foi exportado. Então, foi o mesmo que ter perdido esse produto em termos de autonomia e autossuficiência. Eu vejo que, num curto espaço de tempo, nós temos intervalos de degraus de mercado que não serão compensados por outro produto. A gente não está falando de uma commodity que a gente pode abrir mão, por exemplo, a carne, leite, queijo, ovos, se substituem no termos de abastecimento de proteína. A própria proteína vegetal, no momento, entra nessa cadeia. Agora, no trigo, dificilmente se consegue, e o que eu percebo é que existe um interesse político, de estabilidade política de alguns países, especialmente o Oriente Médio, que tem a sua base alimentar humana muito focada sobre o trigo. A gente viu ali a Índia vindo numa semana dizer, tudo bem, pessoal, fica tranquilo, que eu vou ter trigo para todo mundo, eu vou abrir meus portões aqui, vou deixar todo mundo bem, porque se esperava que a guerra terminasse rápido, né? O pessoal esperava que aqueles objetivos que até agora não estão claros da ofensiva russa fossem atingidos e que rapidamente os portos ucranianos seriam abertos. Quando a Índia percebeu que isso não ia acontecer, eles já vinham com uma onda de calor desde março, e a guerra foi se estendendo para abril, e a onda de calor aumentando, eles entraram no verão, a situação de produtividade piorando. Um amigo nosso nos alertou que eles já tinham perdido 10 milhões de toneladas de trigo, enquanto ninguém falava nisso no mercado, só que ele está lá, então ele tinha essa percepção. Sim. Então, eu noto que existe um fator político de controle, e muita gente, e aí não é uma questão contra uma população específica, mas existe um medo muito grande no Oriente Médio de que se repita a Primavera Árabe, aquele evento da ONU em 2010, né, com tantos árabes espalhados pelo mundo. A gente sabe que de 2010 para cá,
pela situação da ISIS e todos os conflitos que ocorreram no Oriente Médio e o êxodo de pessoas que saíram de lá, espalharam muitas pessoas de etnia árabe pelo mundo, que no momento que houver uma revolta, não se sabe como isso vai repercutir no resto das políticas globais. Isso é ponto número 1. Ponto número 2, como um alemão, um italiano, um francês, um europeu, de forma geral, vai lidar com a expectativa da fome, com o histórico que eles têm da Primeira e da Segunda Guerra, onde eles passaram muita fome, morreram muitas pessoas de fome. Sim. Né? Então, existe todo esse aspecto psicológico e político sendo administrado nesse momento, e eu não quero aqui também ser a pessoa que vai dizer que vai dar tudo errado, mas eu acho que a gente tem que se preparar no abastecimento para que, em algum momento, outros grandes exportadores mundiais fechem a sua porteira para exportação, assim como a Índia fez, em 2 semanas mudou radicalmente de posição. A própria Rússia, independente da guerra, já havia criado um imposto de exportação para castigar as exportações e manter o trigo no mercado interno. Tá? Sim. Então, isso me deixa muito em dúvida se eles realmente vão fazer um corredor de segurança para abastecer os países do norte da África, ou se eles estão jogando isso como uma estratégia de tentar tirar algumas sanções que foram colocadas sobre eles, especialmente sobre o SWIFT, né, que é uma situação de pagamentos internacionais. Então, eu vejo que existe um risco de que esse degrau aumente mais ainda, né, e não tem uma expectativa de que o preço vai conter a demanda. O que vai conter a demanda é algum tipo de abastecimento com intervenção estatal. A Argentina dizendo que não vai exportar, o Brasil dizendo que não vai exportar, que só vai importar, abrindo as tarifas de importação de todos os alimentos para diminuir o impacto na cesta básica. E outros países exportadores, a própria França pode criar algum tipo de restrição às exportações. Tudo isso não está fora do radar. Não é uma coisa impossível de acontecer. Então, eu digo assim, pela minha experiência, eu não vivi um momento tão crítico como esse nos meus 32 anos de corretagem de trigo, tá? Mas, lendo o comportamento das pessoas, especialmente no abastecimento, a gente pode ter uma corrida sobre a colheita americana. As exportações americanas, os relatórios de exportações americanas podem vir muito maiores do que o esperado. As exportações francesas podem alcançar valores bastante mais rapidamente altos do que se espera. E mesmo então, ocorrendo essa fantástica abertura dos portos ucranianos, mesmo assim, o mercado não tem suficiente trigo para abastecer a velocidade que a demanda necessita. E conversando com um professor de geopolítica da ESPM semana passada, ou retrasada, acho que no dia que a guerra completou 3 meses, ele dizia, Marcelo e Rita, sobre o papel diplomático ou quase diplomático que o agronegócio tem nesse momento. E aí ele citou, né, não só o trigo, mas o milho e outros produtos, os próprios fertilizantes, o agro de uma forma geral carregando esse papel diplomático, porque enquanto a gente estava avançando num caminho completamente oposto de globalização, de aberturas de fronteiras, de firmar essas relações bilaterais, multilaterais para ampliar o comércio, a gente vê o mundo agora se fechando em blocos e a gente tendo que, né, essas restrições de exportação de trigo começa a se ventilar a restrição nas exportações de arroz, e tudo isso culminando com essa notícia de que a Rússia pode apoiar, então, a criação e garantir a criação deste corredor para fazer as exportações ucranianas de produtos agrícolas e os seus próprios produtos, entre eles os fertilizantes. Como é que você está vendo isso, Marcelo? Além dessa questão de não termos trigo suficiente, pode acontecer efetivamente isso? É seguro? Porque os outros países que estão ali servindo como uma espécie de alternativa para o escoamento da produção ucraniana, como é o caso da Romênia, como é o caso da Geórgia, como é o caso da Bulgária, ali os países que são banhados pelo Mar Negro, eles não têm a capacidade logística
necessária para suprir a capacidade logística dos portos ucranianos, como é o caso do porto de Odessa, que é uma referência maior do país e escoava muito, né? Sem contar que há muitas estruturas danificadas e comprometidas por conta dos ataques. Quer dizer, reverter as consequências desse conflito, mesmo que seja pontualmente com uma abertura de um corredor como esse, pode levar tempo e agravar a situação, ou pode só levar tempo? Olha, Carol, eu me sinto um pouco assim medieval nesse momento, né? Naquela época, os caras cercavam o castelo e começavam a jogar cadáveres com varíola, com doença lá para dentro, É. e as pessoas ou morriam de doença ou morriam de fome, né? A gente teve aí nos jogaram a Covid, né? Agora vem essa varíola do macaco aí, que está meio em cima do muro ainda, não se sabe o que vai acontecer, mas imediatamente vem esse cerco medieval da fome, que a gente está dizendo que a culpa é da Rússia, da Ucrânia e da falta, mas na verdade já vinha, esse descompasso de produção e de demanda já vinha acumulando déficit. Então não estou defendendo o posicionamento de um de outro. Eu acredito que essa abertura, se houver uma abertura de um corredor, vai ter um custo muito alto para o Ocidente, especialmente. Vão ter que ser derrubadas algumas sanções importantes. Até agora a Rússia não disse o que ela quer, ela disse que pode se interessar em fazer, porque eles querem ver os números de safra de produtividade americanos e europeus para se posicionar estrategicamente como o que eles vão exigir em troca disso, né? E também eu não sei quanto desse trigo realmente está lá, porque incrivelmente durante todo esse período de guerra a produção, a expectativa de produção russa cresceu 10 milhões de toneladas e a expectativa de produção ucraniana diminuiu. Então, esse estoque que está, teoricamente, na Ucrânia, ele está lá, ele foi absorvido pela Rússia. Como que essa contabilidade vai acontecer? Como que a Turquia ou qualquer intermediário vai fazer a vistoria desses armazéns antes de negociar, ou vamos negociar com a porteira fechada? Né? Agora, eu não acredito que isso mude muita coisa. Nós estamos num cerco medieval, de bastante crítico para o abastecimento global de alimentos, e eu acho que em algum momento os países da OTAN ou fora da OTAN vão ter que se posicionar quanto à situação, porque a fome atinge a todos, independente do tratado. Exatamente. Rita, como é que você vê o produtor brasileiro inserido neste contexto? Já havia para o Brasil essa demanda maior por alimentos, bem antes da gente falar da guerra. O Brasil tem que aumentar a oferta de alimentos em X% até 2000 e tanto, para a gente poder ter uma segurança alimentar. Hoje o Brasil é estratégico quando a gente fala na produção de alimentos, na segurança alimentar. E o que eu vi acontecer também nesse período foi o Brasil despontar como uma alternativa interessante de exportação de trigo. Essa conversa que você acabou de falar, né? A gente precisa desmistificar algumas coisas em torno do trigo brasileiro, como precisamos de qualidade, precisamos melhorar e tudo mais. E a gente viu um incentivo ao aumento de área, um incentivo do produtor a olhar um pouco mais para o trigo. Como é que você vê o produtor brasileiro inserido nesse contexto e como é que ele está se sentindo? O produtor de trigo hoje está estimulado aqui no Brasil, ou tudo isso que está acontecendo dá um certo gás para ele, mas com bastante cautela ainda? Na realidade, a gente vê ainda um pouco de cautela, porque nós temos algumas questões do trigo, sempre o passado conta, né? A gente tem que observar a questão da qualidade. O trigo gaúcho, como a gente reforça aqui, sempre era visto como um patinho feio. Então, de uns anos para cá, as coisas estão melhorando. Teve épocas que os produtores deixavam o campo vazio, não faziam nada, simplesmente voltavam para a soja e não plantavam trigo. Agora está mudando, de uns anos para cá vem mudando, vem aumentando a área, como eu disse, está tendo bastante qualidade de semente, as variedades hoje são outras, a gente tem trigos tão bons quanto ou até melhores que os argentinos, mas o que a gente fala? A questão
que a gente tem até uma pontuação que o Marcelo tem tratado até com a Embrapa, é de a gente daqui a pouco começar a precificar também a proteína, porque o nosso trigo tem muita proteína, né? E isso lá fora não está sendo visto. A gente está vendendo o quê? PH e trigo pão e passa régua. Não, a gente tem uma proteína melhor. A proteína mínima exigida é 11,5, mas, como diz o Marcelo, daqui a pouco a gente pode começar a pensar numa premiação de proteína, porque tem Claro. casos, né, estudos aí que estão acontecendo, a gente não pode ainda abrir, porque não está sendo divulgado, mas de ter grão de trigo aí de variedade com 16, 17% de proteína. Isso é uma Caramba. baita um baita avanço, né, para o nosso trigo gaúcho. Então, eu acredito que daqui para frente o produtor vai valorizar mais, porque se o trigo vier sendo valorizado tanto internamente no mercado interno quanto externo, e vamos combinar, né? Há quanto tempo faz que a soja vem sendo valorizada? A gente pagava 3, 4 reais no litro de óleo, hoje a gente paga 11, 12 reais, e o quilo de farinha continua lá nos 2, 3 reais, né? Então, se for parar para pensar, 1 quilo de farinha, tu tira 3 pães, né, de 500, 600 gramas. Isso alimenta uma família. Então, realmente o preço do trigo e da farinha estava muito defasado perante, visualizando, colocando na ordem do soja, na ordem do milho, né? Então, a Sim. gente precisa continuar valorizando o trigo para que o produtor brasileiro continue também se incentivando cada vez mais a plantar e ter áreas maiores e a gente poder cobrir essa área que a gente tem de verão, essa área toda que se planta soja, também plantar trigo, que não chega nem perto, né, desse número, mas a gente vem a cada ano galgando e crescendo mais e acreditando. Outro detalhe, o produtor, como tu me perguntou, ele a cada ano que passa, ele inova em máquinas, ele inova em qualidade, ele está sempre buscando a inovação. O produtor, como a gente fala, de 10 anos atrás, não é mais o mesmo de agora, né? Ele sempre está buscando evoluir. E esse trabalho que ele faz, sai daqui e vai para o mundo, porque a gente está com o nome lá fora no trigo, soja tudo bem, né? A soja é tranquila, mas o trigo, sim, na qualidade que a gente tem hoje, ela está tão igual ou superior aos demais países que são produtores de trigo. Eu queria só fazer uma contribuição nisso que a Rita falou, Por gentileza. complementando um pouco o que tu perguntou. Nós temos aí 2 pontos importantes, né, Carol? O custo, nós tivemos um aumento de custo fantástico, né? Especialmente o trigo é diretamente dependente da aplicação de nitrogênio, e o nitrogênio subiu uma loucura. As sementes também subiram bastante, apesar que existe semente suficiente para atender o mercado, tanto a semente reservada, que o agricultor reserva, quanto as sementes disponibilizadas pelos obtentores, aí, o pessoal que produz semente. Agora, também existe um outro fator, nós temos um gargalo logístico. O Rio Grande do Sul vai colher uma safra de trigo, na nossa opinião, maior do que 5 milhões de toneladas, até agora, pelo que a gente está vendo, né? Nós temos logo depois o milho, que é colhido em janeiro, então colhe o trigo outubro, novembro, depois colhe o milho em janeiro, e fevereiro, março, soja. Nós não temos uma logística preparada para volumes tão grandes de produção de trigo, com consequente colheita de outros grãos, uma saída potencial do porto, tudo mais. Então, nesse sentido, é que nós temos aí orientado o pessoal a ir um pouco, sair um pouco das posições futuras, para não ficar depois no gargalo da posição do mercado, onde em algum momento, porque o porto tem condições, tem condições tranquilamente de exportar 3 milhões de toneladas, fez isso esse ano, mas fez isso esse ano com uma quebra de safra de soja e uma quebra de safra de milho. Exatamente. Com safra cheia, esse gargalo piora. Então, é importante a gente também, eu também não quero ficar aqui fazendo uma apologia planta trigo, que está tudo bem, porque existe um risco ali na frente de não ter porto suficiente para sair e os preços começarem a encontrar aquela velha dramática da produção de trigo no Brasil, que é a falta de liquidez, né? Sim. Então, isso pode acontecer, tá, Carol? Então, a gente também não quer ficar aqui de forma irresponsável falando tudo de bom. Existem riscos que têm que ser avaliados, né?
E por um lado, também a gente escuta alguns cerealistas e técnicos aí de cooperativas também, e até produtores, dizendo que vão fazer uma lavoura mais fraca. Acontece que nós tivemos um ano de seca, então existe fertilização, o solo está fertilizado, existe resíduo de fertilidade no solo do que foi aplicado para aquela produção de soja. Teoricamente, uma fertilização menor, com uma aplicação de nitrogênio correta, nós vamos ter uma produtividade aí bem interessante ainda de trigo, mas é importante ficar atento às oportunidades de mercado, especialmente ao câmbio, porque quem vai fazer o viés da viabilidade do negócio é o câmbio. O custo de produção já está feito. Quem vai fazer lavoura de trigo já comprou o que precisava para fazer a sua cultura. Então, de agora em diante, ficar atento ao câmbio. No momento que ele voltar a bater perto dos 5, tem que buscar orientação comercial para fazer futuro e também não fazer a descoberta. Alguns cerealistas nos procuraram e não tinha a venda do produtor, acabaram não fazendo porque não tinha por que fazer um futuro se não tinha o produtor buscando esse acompanhamento. Sim. Então, é bem mais complexo quando a gente fala da realidade do agricultor, do cerealista, da cooperativa, e quando a gente fala do mercado mundial, parece que está tudo resolvido. Mas não está resolvido, a gente pode encontrar uma situação particular ali no final do ano, na colheita, um pouco curiosa. E Rita e Marcelo, eu imagino que vocês tenham visto esse momento também, que já foi um problema, esse que o Marcelo acabou de pontuar, dessa falta de liquidez. Isso já aconteceu no milho, por exemplo, né? Nós tínhamos produção cheia, preços baixíssimos, preços altos num ano de produção quebrada, quando o produtor não tinha milho para vender. Quer dizer, essa expansão da cultura do trigo, portanto, ela, principalmente porque a gente tem muitos concorrentes, né? Em anos normais, em tempos de normalidade, a gente tem sempre alguém colhendo trigo no mundo, né? Então, essa expansão da cultura, ela vai precisar, portanto, de planejamento e justamente essa certa cautela, né? Tu sabe que no caso do milho é bem clássico, né? A gente via o milho, até o milho transgênico, nós tínhamos um problema, e depois com a ampliação dos portos do Arco Norte, começou a não fazer sentido trazer milho do Mato Grosso para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e aí os preços explodiram aqui localmente e fizeram esses números que a gente viu. No trigo não vai ser diferente. Se o trigo não ganhar o cerrado, se nós não espalharmos o trigo pelo território nacional, nós vamos continuar tendo esse gargalo, porque, fazendo só uma comparação bem simples, em 2010 nós produzimos 10 milhões de toneladas de soja e o porto tinha um tamanho. Agora nós produzimos 23 milhões de toneladas de soja e o porto continua do mesmo tamanho. Então o Rio Grande do Sul tem um gargalo portuário, tem um gargalo logístico, e mesmo mais um porto aqui resolve por 2, 3 anos o problema. Depois vai ter de novo problema de gargalo. Então os portos de Santa Catarina começaram a ser reativados, alguns portos até, porque existe essa deficiência no Rio Grande do Sul, mas é importante que a gente perceba que existe uma janela para o Brasil abastecer de trigo, existe uma oportunidade desse trigo transgênico que foi já liberado e que algumas entidades já se manifestam favoráveis ao uso do trigo, da farinha de trigo transgênico na produção de biscoitos e massas. Então, essa realidade, ela vai fazer a diferença entre o mundo com fome e o mundo sem fome. Não é uma questão de dialética ou de retórica. A fome, ela é estomacal. Ela emburrece a pessoa. Então, se nós esperarmos ficar burros para aceitar o trigo transgênico, vai ser tarde demais para fazer qualquer controle, qualquer crescimento. Então, nós temos que planejar isso, e eu acho que o Brasil tem uma importância muito grande, uma oportunidade muito grande de crescer. E também outra coisa, Carol, que eu queria só pontuar. Há poucos meses, a gente via aquelas campanhas europeias e algumas pessoas dizendo: não vou comprar produto brasileiro, porque o desmatamento, porque não sei o quê, aquela conversa mole, né?
agora eles estão com fome, né? Então, vão optar pelo quê? Eles querem uma embalagem com uma poesia ou eles querem uma embalagem com comida? Né? Exatamente. E é aquilo, né? Essa sim é uma guerra retórica, é uma guerra de dialética, né? E que a gente, assim, facilmente consegue ganhar, porque os argumentos estão todos aí, os números estão todos aí, e eu acho que dessa forma a gente consegue amarrar muito bem essa conversa e trazer um cenário muito completo, né? Com essa vivência do dia a dia do mercado que tem a Rita, uma pessoa que está ali, né, ouvindo várias pessoas, ouvindo essas pontas, e para mim isso faz diferença quando você fala com um corretor experiente ou com um corretor que não atende a todas essas pontas, é uma visão completamente diferente, e a Rita tem esse portfólio enorme. O Marcelo, como a Rita mesmo falou, né, é um Google que anda. Então, senhoras e senhores, como é que é composta a planta do guaco? Liga para o Marcelo Debaco, é simples de resolver, né? Não precisa você ir para o Google, não, ou liga para mim, eu pergunto para vocês, para o Marcelo, porque realmente o cara entende demais. Isso é que ele tá falando de trigo, tá? Agora, senta numa mesa de bar com o Marcelo Debaco, é uma experiência única, senhoras e senhores, fora que cozinha, a Rita cozinha, ali na família Debaco é complicado, você vai ali, fiquei uma semana na casa deste gentil casal. Senhoras e senhores, eu tive uma experiência incrível. Me levaram para andar o Rio Grande do Sul inteiro, me ensinaram o tempo todo, com muita generosidade, com muito carinho, e por isso que vocês viram, né, que aqui a gente conversa como se a gente realmente estivesse em casa, cada um de um lado da cerca tomando um cafezinho. Então, Rita, Marcelo, pois não, por favor. Eu preciso fazer um comentário, que eu já te digo sempre, né? Eu sou muito tua fã, mas quando a gente ficou uma semana aqui contigo e a gente viajou no Rio Grande do Sul e a gente fez aqueles 13.000 quilômetros e a gente pegou aquele frio danado, pessoal, vocês não vão acreditar, mas a Carol parava no meio da rua, assim, no meio do nada, às vezes, 1 grau de frio, porque ela veio para cá, eu acho que foi no mês de junho também, e ela dizia assim, para aqui, que eu preciso entrar ao vivo, o João tá me chamando, Daniel. Ela entrava, ela batia dente, mas quando ela entrava ao vivo, era de uma elegância, uma sabedoria, e eu pensava, onde é que ela botou o papel? Cadê o papel? Cadê a anotação do que ela está falando? Ela chegava e debulhava, falava todas as coisas, assim, que pediam para ela na hora. É uma excelente profissional, sou, assim, realmente apaixonada pelo teu trabalho, a tua facilidade de se expressar, de capturar as coisas e compilar de uma forma tão fácil para que o produtor, para que todas as pessoas consigam compreender facilmente. Eu realmente desejo, espero que tu continue sempre com muito sucesso e muita luz, e eu te amo. Ai, eu te amo também. Aqui, ó, já é por isso eu falo, conversa de cerca, tem outro nome melhor para esse podcast? Não tem, porque aqui, ó, a gente tá em casa, a gente tá em casa. Por isso eu falo para vocês, o Conversa de Cerca, ele é um podcast que foi criado para justamente a gente conversar, debater as ideias, trazer soluções e fazer esses alertas para o produtor, né? A Rita trouxe toda essa perspectiva positiva, inclusive do âmbito da tecnologia. Aí vem o Marcelo dizendo, ó, mas tenha cuidado com isso, com aquilo. E por que eu tenho essa facilidade em levar isso para vocês? Porque eu tenho mentores, eu sempre falo sobre os meus mentores neste podcast. E o Marcelo e a Rita são 2 dos meus principais mentores. O que eu sei hoje sobre esse mercado passa muito pela minha vivência com eles dois. São 2 amigos pessoais, mas são 2 grandes referências para mim. E eu sou realmente apaixonada por eles e vejo que a recíproca é verdadeira. Fico muito feliz. E eu estou muito feliz porque dia 29 de julho eles estarão aqui no nosso evento presencial. Ainda bem, presenças já confirmadas. E a gente está muito feliz com isso também, viu? A gente vai ficar muito feliz de comemorar o Dia do Agricultor com vocês. Então, vou fazer um pedido. Vocês que conhecem um montão de produtores, digam para eles participarem do prêmio A Melhor História de um Agricultor. Incentivem esses produtores de trigo a contar suas histórias, Marcelo e Rita. Claro, claro. Especialmente o trigo, né? Aqui no estado, o trigo foi responsável por mecanizar a agricultura. Quem mecanizou a agricultura do Rio Grande do Sul e fez com que o agricultor gaúcho dominasse o Brasil, onde tem agricultura, tem um gaúcho que começou lá, foi justamente o trigo, né?
que foi o começo disso tudo, e outras culturas depois foram ganhando espaço, mas eu acho que tem bastante cases aqui de sucesso, bastante pessoas que são de famílias que passaram por todas as dificuldades que a agricultura apresentou. E também queria só fazer uma referência importante, né, Carol? Hoje tudo parece plumas e paetês, né? Parece tudo que é o Globo Dourado e tal, o agro isso, o agro aquilo, mas muita gente deu a vida por essa atividade. Ela era uma atividade miserável, triste, até poucos anos. Nós tivemos um evento aí de um governo que tomou a vida de muita gente com 86% de aumento da dívida de um dia para o outro. Nós tínhamos a inflação cavalar, nós tínhamos custos, valorização baixa, todas as dificuldades que a agricultura enfrentou, né? E são cases hoje de sucesso, quem permaneceu na atividade e quem foi para outros estados desbravar essa realidade aí do país continental, né? Verticalmente posicionado sobre o eixo terrestre, diferente de outros tantos, né? E enfrentando todas as dificuldades de que o país era o novo mundo, de que só tinha índio, e que não ia dar certo, e mesmo os brasileiros, às vezes, fazem esse contra-serviço, né, esse desserviço, mas a gente está aí sempre de braços abertos, né, Carol, e a gente fica muito contente de ver que isso está mudando e que as pessoas se prepararam para enfrentar isso e para ter esse ganho mundial. A gente trabalhou bastante, nós não vamos perder essa oportunidade. Eu acho que o Brasil, daqui para frente, é a próxima potência global aí, para que vai aparecer e despontar. Com certeza. Marcelo, antes de eu me despedir de ti, eu queria só que você me ajudasse a responder essa pergunta do Paulo Costa Ebsen. A Farsul está motivando os produtores gaúchos dentro do programa Segunda Safra. O gargalo referido pelo Marcelo não irá aumentar ainda mais? Acho que é justamente o que você falou, né? Pode acontecer. Mas é o que eu digo. A gente pode incentivar e tudo mais, mas tem que deixar claro. A nossa capacidade de saída de trigo pelo porto é uma, tem que fazer a conta todos os dias do custo que tem para levar o trigo para Rio Grande ou para o moinho. A indústria moageira não vai comprar mais trigo do que ela consome em 45 dias, ou seja, a oferta de trigo ela vem toda num período de tempo que é um mês, ali novembro, para todo o ano de consumo. Então, tem que existir essa régua, o pessoal tem que colocar isso na sua conta, de que é preciso sair da posição de pelo menos uma parte do seu grão, da sua produção, porque ficar parado esperando é correr 100% do risco. Se eu fizer 30% da minha safra, de safra nova, de oportunidades de negócios futuros, eu vou ter só os outros 70% torcendo para ter feito o pior negócio nos 30% e ali galgar preços melhores. E não ficar só esperando, porque o que acontece? O que a gente vê nas instituições é que elas têm a melhor intenção do mundo, é de que o produtor tenha renda no inverno e não fique com a terra, com o equipamento, com todo o potencial da sua área parado durante o inverno. E não existe só o trigo, existe o triticale, existe a cevada, existe a aveia, existem outros grãos, claro, com escala de mercado menor, que podem fazer sentido na sua propriedade. Eu acho importante essa atitude da Farsul, acho muito louvável, mas é importante também a gente alertar de que nós temos um gargalo logístico e, por outro lado, também o Paraná está fazendo o mesmo trabalho de ampliação da sua área de plantio de trigo e de safrinha de milho, e que em algum momento o moinho paranaense pode optar por não comprar o trigo gaúcho por questão de ICMS, que nós temos também esse problema tributário, além dos outros problemas que nós temos geográficos e logísticos, tem o problema tributário. Então é importante que as pessoas se preparem, não indo de manada, tanto na direção do plantio quanto da comercialização, mas é importante planejar a sua operação, e para isso, né, Carol, é o que eu sempre digo todos os dias, contem conosco. Uma coisa, Carol, sobre Marcelo, só quero detalhar aqui, é que eu até falei antes, o período
que a gente fica totalmente sem safra é daqui para frente até setembro. Então, não deixa de ser um período bom para a gente poder valorizar mais o produto, né, o trigo. Então, obviamente, lá por novembro, dezembro, que é safra cheia, vai se vender, vai se fazer alguma coisa em função de espaço de silo, mas se tiver como deixar armazenado, óbvio, tem expurgo, tem todo um tratamento, o trigo não é fácil de deixar armazenado, mas bota isso na ponta do lápis, veja que lá na frente, bem nesse período, de maio para frente, aqui junho, até setembro, a gente sempre consegue uma precificação melhor. Maravilha. Rita, Marcelo, muito obrigada, vocês são incríveis, eu sabia que essa conversa ia ser muito rica, como disse aqui o amigo Francisco Borges Leal, conversa instrutiva e impactante para o momento atual, e é isso. E Marcelo, a Regina tá fazendo propaganda, Regina Scott, essa dupla é top, o melhor pão que eu tive o prazer de saborear foi feito pelo Marcelo, amigos queridos. Olha aí, se você não tem fãs, Marcelo De Bacco. A Regina está na Itália comendo os melhores pães e olha só, ela fez uma comparação. Agora aumentou a responsabilidade, né, Carol? Ó o sarrafo, Marcelo De Bacco. Amigos, muito obrigada pela gentileza de estarem comigo aqui nesse podcast. Um beijo para vocês e a gente se vê em breve. Até mais. Obrigada. A gente agradece. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo. Beijo. Senhoras e senhores, a generosidade e o carisma de Marcelo De Bacco e Rita De Bacco. Agora, falando sério, os caras são grandes conhecedores porque eles vivem esse mercado. E é só vivendo, como eu sempre falo aqui, vá falar com quem sabe mais do que você. Por isso que eu trago gente aqui que vai te dar a resposta, que vai te dar o caminho. Se você está chegando agora nesse podcast, a gente falou o tempo todo, estamos 1 hora falando sobre trigo, os impactos disso tudo para a segurança alimentar, essa restrição de oferta imposta pela guerra e, naturalmente, os impactos para a produção do Brasil, que está despontando como uma alternativa importantíssima, tá? Então, fica ligado. Se você chegou agora, já esse episódio está disponível para ti na íntegra, não só aqui no noticiasagricolas.com.br, mas no nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial, que tem uma playlist só do Conversa de Cerca, ou também pelas plataformas de áudio, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, é só procurar o Conversa de Cerca e ali tem todas as informações que você vai precisar para ficar por dentro do que está pegando agora no agronegócio e poder fazer planejamento e bons negócios. Fechado? A gente se vê quarta-feira que vem.